Imagine uma ordem secreta que surgiu na Idade Média, reunindo guerreiros destemidos, riqueza incalculável e segredos que poderiam abalar os alicerces da Igreja e da sociedade medieval. Os Cavaleiros Templários, uma irmandade lendária, não apenas guardavam os locais mais sagrados do cristianismo, mas também eram acusados de possuir um tesouro incomensurável e conhecimentos proibidos. Mas quem eram realmente esses homens? Como eles surgiram? O que os levou à glória e ao declínio? E, acima de tudo, o que aconteceu com eles e seus supostos tesouros após a extinção da Ordem? Neste vídeo, vamos explorar as origens, mistérios e teorias conspiratórias que cercam os Cavaleiros Templários. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido. Os Cavaleiros Templários foram fundados em 1119, em um contexto de fervor religioso após a Primeira Cruzada. Jerusalém havia sido tomada pelos cristãos em 1099 e milhares de peregrinos viajavam para visitar os locais sagrados. Mas muitos eram atacados por bandidos e soldados muçulmanos ao longo do caminho. Para proteger esses viajantes, 9 cavaleiros, liderados por Hugo de Payens, fundaram a ordem conhecida como os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eles juraram pobreza, castidade e obediência, dedicando suas vidas a Deus e à proteção dos peregrinos. A ordem recebeu o apoio do rei Balduíno II de Jerusalém, que lhes concedeu um quartel no Monte do Templo, um local considerado sagrado tanto para judeus quanto para cristãos. Daí surgiu o nome Templários. Em 1129, no Concílio de Troyes, a Igreja reconheceu oficialmente os Templários e sua popularidade cresceu rapidamente. Com o passar dos anos, a fama dos Templários se espalhou pela Europa, atraindo doações de reis, nobres e clérigos. Essas contribuições financeiras e territoriais garantiram que a ordem se tornasse uma das mais influentes da época, com castelos, fazendas e outros bens espalhados por diversos países. Com o apoio da Igreja e da nobreza, os Templários logo se tornaram uma das ordens mais poderosas da Europa. Eles acumulavam terras, riquezas e poder militar. Além de sua função de proteção, os Templários desenvolveram uma espécie de sistema bancário pioneiro. Peregrinos podiam depositar bens em uma agência templária em um país e retirar em outro, uma prática que revolucionou o comércio e tornou a ordem extremamente rica. Os cavaleiros eram conhecidos por seu treinamento militar rigoroso e por sua disciplina. Participaram de diversas batalhas nas cruzadas e desempenharam um papel crucial na defesa dos territórios cristãos na Terra Santa. Sua coragem no campo de batalha e seu voto de morrer em nome de Deus os tornaram figuras lendárias. O papel dos Templários ia além da guerra. Eles também ajudavam a administrar territórios, promoveram avanços em agricultura e construção e atuaram como conselheiros de reis e papas. Seu emblema, 2 cavaleiros montando o mesmo cavalo, simbolizava sua humildade inicial, apesar da grande riqueza acumulada com o tempo. Apesar de seu poder e prestígio, a sorte dos Templários começou a mudar no final do século XIII. Em 1291, Acre, a última fortaleza cristã na Terra Santa, caiu para os muçulmanos, marcando o fim das cruzadas. Sem territórios para proteger, a razão de existir da ordem foi questionada. Ao mesmo tempo, a enorme riqueza acumulada pelos Templários despertou inveja e desconfiança. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com a ordem, conspirou para destruí-la. Em 13 de outubro daquele ano, uma sexta-feira que muitos acreditam ser a origem da superstição sobre Sexta-feira 13, Filipe ordenou a prisão de todos os templários na França. Sob tortura, muitos confessaram heresias e a ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa Clemente V em 1312. Jacques de Molay,
O último grão-mestre dos Templários foi queimado na fogueira em 1314. Segundo a lenda, ele amaldiçoou o rei Filipe e o Papa, prevendo suas mortes que ocorreram no mesmo ano. A ordem havia sido extinta, mas seu legado estava longe de terminar. Uma questão que intriga os historiadores é como o rei Filipe conseguiu coordenar a prisão de tantos membros em uma única noite. Isso sugere que ele contou com a colaboração de agentes infiltrados ou de informantes dentro da própria ordem. Um dos maiores mistérios associados aos Templários é o destino de sua riqueza. Quando os soldados de Filipe IV invadiram as propriedades templárias, pouco ouro ou prata foi encontrado. Isso levou à teoria de que os Templários esconderam seu tesouro antes de sua prisão em massa. Alguns especulam que o tesouro inclui objetos de valor religioso inestimáveis, como o Santo Graal, a Arca da Aliança ou a Lâmina da Paixão. Além disso, acredita-se que os Templários possuíam documentos secretos que poderiam comprometer a Igreja ou revelar conhecimentos proibidos. As teorias sobre o paradeiro do tesouro incluem a Escócia. Alguns acreditam que os Templários fugiram para a Escócia, onde foram protegidos por nobres locais. A Capela de Roslin, conhecida por seus intrincados entalhes, é frequentemente citada como um possível esconderijo do tesouro. Portugal. Em Portugal, os Templários simplesmente mudaram de nome, tornando-se a Ordem de Cristo. Sob a liderança do infante Dom Henrique, a ordem financiou explorações marítimas que levaram à Era dos Descobrimentos, a América. Outra teoria sugere que os Templários chegaram ao continente americano antes de Cristóvão Colombo, escondendo seu tesouro em locais ainda não descobertos. A França. Algumas pistas indicam que parte da fortuna poderia ter sido escondida em subterrâneos ou cavernas secretas em território francês, esperando para ser descoberta. Mesmo após sua dissolução, os Templários continuaram a fascinar gerações. Seu simbolismo e seus rituais influenciaram organizações como a maçonaria, que muitos acreditam ser uma sucessora espiritual da ordem. O misticismo em torno dos Templários também inspirou inúmeras obras de ficção, como O Código da Vinci e Indiana Jones e a Última Cruzada. No entanto, a verdade por trás de seus segredos e tesouros permanece um enigma. Recentemente, arqueólogos e pesquisadores têm se dedicado a explorar possíveis locais associados à ordem, buscando pistas que possam desvendar os mistérios remanescentes. Manuscritos antigos, mapas criptografados e artefatos são algumas das pistas que ainda alimentam o fascínio pelos Templários. Os Cavaleiros Templários foram mais do que guerreiros e monges, foram pioneiros, visionários e possivelmente guardiões de segredos que ultrapassam os limites da compreensão humana. Sua história é um convite à investigação, à aventura e à reflexão sobre o poder, a religião e os mistérios do passado. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de seguir o canal Portal do Mistério, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhar com seus amigos. Queremos ouvir sua opinião. Envie suas sugestões de temas para os próximos vídeos de mistério. Até a próxima exploração misteriosa.